Nos últimos meses, praticamente todas as empresas de plugins estão lançando os seus supressores dinâmicos de ressonância. Mas o que são supressores dinâmicos de ressonância? De que se alimentam? Como vivem? E principalmente, como e quando usá-los na prática? Vem nesse vídeo que eu vou te mostrar. Um supressor dinâmico de ressonância é um plugin que identifica automaticamente frequências que estão sobrando, ressoando em excesso, deixando sua mix lamacenta ou metálica demais. E remove essas frequências para você com praticamente pouco ou nenhum esforço por parte de quem está mixando. Que gostoso! A primeira empresa que fez um plugin desse tipo realmente fantástico foi a Oak Sound com o Sooth 2 em janeiro de 2020. Esse plugin reinou absoluto por anos, sendo praticamente a única opção com muita qualidade para plugins desse tipo, sendo vendido pelos caríssimos 209 €. Acontece que de uns meses para cá, outras empresas parecem que finalmente descobriram como fazer um plugin desse tipo e a concorrência finalmente chegou. Hoje, além do Sooth 2 da Oak Sound, a gente encontra, por exemplo, o Equator da Waves, o Rezo da Mastering the Mix e o Smooth Operator da Baby Audio. E eu tenho certeza que nos próximos meses mais plugins dessa natureza vão surgir em breve. Mas a pergunta é quando que eu preciso usar um plugin desse e como usar? Eu separei 4 aplicações práticas que eu vou mostrar agora. A primeira delas é para limpar as ressonâncias de um canal simples, como voz, baixo, por exemplo. Ah, mas eu não sei o que é uma ressonância, eu não sei ouvir uma ressonância. Tá, então você vai testar esse plugin em todos os seus canais e vai ver se o som melhora ou piora. Para esse exemplo aqui, eu vou começar utilizando na voz, ok? Então estou com a voz aqui totalmente crua, sem absolutamente nenhum plugin. Vamos dar uma rápida escutada. Esse medo, rapaz, é só um jeito de pensar. Ok. E eu vou abrir um desses plugins, o Equator da Waves, mas pode ser qualquer um desses que eu citei e até outros também, desde que sejam supressores dinâmicos de ressonância. Ok? Eu só abri ele, não fiz mais nada. Vamos dar uma olhada. Esse medo, rapaz, é só um jeito de pensar. Você acompanhou aqui, ó, esse azulzinho embaixo? Esse medo É justamente o que ele está fazendo para reduzir as ressonâncias, as coisas que estão ressoando na voz. Vamos acompanhar o antes e o depois. Antes. Esse medo, rapaz, Eu vou ligar no meio. é só um jeito de pensar. Um tanto intrusivo. Ele tira essa região mais lamacenta, mais grave, para deixar a voz mais equilibrada. Aqui no botão Delta a gente consegue ver exatamente o que é que ele está filtrando. Vamos lá. Esse medo, rapaz, é só um jeito de pensar. E se a gente baixar aqui o threshold, fica mais exagerado. Claro que quando for em excesso vai ficar bem ruim. Mas vamos lá, vamos sacar? Esse medo, rapaz, Tirou demais. é só um jeito de pensar. Antes. Um tanto intrusivo. Depois. Fica muito magrinho já, ó. Se finjo ser. Então ele tem esses ajustes aqui, onde ele vai do 40 ao menos 40, onde o menos 40 ele está filtrando muito, é muito exagero, ok? Vou aqui voltar para o 10, que é o padrão de fábrica, e você pode ajustar. Beleza, esse plugin específico, ao contrário do Sooth, ele também tem essa função Learn aqui, que quando você coloca para tocar e aperta em Learn, ele vai entender, né? Vai aprender com o áudio, com o material que está sendo analisado, e vai sugerir uma curva aqui para ele dar mais ou menos atenção a determinadas frequências. Vamos dar uma olhadinha. Esse medo, rapaz, é só um jeito de pensar. Ok, o apply significa que ele já aprendeu. Intrusivo. Beleza. Se finjo ser tenaz. Antes. É um grito pra me encontrar. Depois. E ser mais tranquilo. Bacana. O que é que significa, pelo menos nesse plugin, essa curva aqui? Quanto mais alto a gente colocar essa curva, significa que a gente quer que ele dê um pouco menos de atenção. É o contrário do Sooth. Então isso significa que, como essa curva aqui está mais alta, ele não vai suprimir tantos graves assim, como vai suprimir essas regiões aqui. E eu consigo editar isso. Por exemplo, se eu quiser que ele preste um pouquinho mais atenção nos graves, eu consigo baixar isso aqui, ó.
E aí você vai notar como ele vai tirar mais graves. Esse medo, rapaz, Tá tirando bem mais. é só um jeito de pensar. Se eu quiser deixar os graves em paz, um tanto intrusivo, eu aumento bastante aqui. se finjo ser tenaz, é um grito pra me encontrar. Olha, já dá uma filtrada legal nos graves. E ser mais tranquilo. É um pouquinho diferente do Sooth. O Sooth, por exemplo, eu vou abrir ele aqui. A região que está aumentada é a região que ele mais vai prestar atenção. Pode notar, ó. Esse medo, rapaz, é só um Já jeito seu baixo, de pensar. ele praticamente não atinge isso aqui, ó. um tanto intrusivo, E se eu aumento, se finjo ser tenaz, então, ó, mais graves. é um grito pra me encontrar. E ser mais tranquilo. Então cada plugin vai ter a sua forma de agir, mas basicamente respeitando essas funções. Vou voltar aqui para as configurações de fábrica e falar de mais uma coisa que é a precisão. Vou colocar mais uma vez para ele aprender. Esse medo, rapaz, é só um jeito de pensar. Beleza. E você pode notar que ele tem um tamanho, podemos dizer assim, da quantidade de banda que ele está agindo. Esse medo. E se eu for aqui nos controles avançados, eu consigo deixar essa banda mais ampla ou mais precisa com a precisão. Acompanhe. Esse medo, rapaz, é só um jeito de Nota como está mais fininho aqui. Agora eu vou diminuir a precisão. um tanto intrusivo, Ele é mais amplo. se finjo ser tenaz. E eu gosto realmente de colocar uma precisão menor. Eu acho que ele filtra um pouquinho as frequências mais agudas e eu não gosto do som quando a precisão está muito alta. Aqui no Sooth, por exemplo, a gente pode fazer isso também. Deixa eu colocar aqui os padrões de fábrica. Mexendo aqui no Sharpness. Esse medo, rapaz, Ó, é só um jeito não de gosto do pensar. som assim. Prefiro assim. um tanto intrusivo. Beleza? Vamos ver como é que ele ficaria no baixo. Vou abrir o Equator aqui no baixo e você pode testar em todos os seus canais, que é o que eu fiz quando eu adquiri aqui e é o que eu realmente recomendo. Então vamos colocar aqui no baixo. Pronto. Antes, ele filtra um pouco os graves, né? Só que não tanto. Ele percebe que é um instrumento grave e ele deixa uma curva mais ampla. Se eu baixar isso aqui, ele vai filtrar bastante os graves. Assim eu consigo restaurar um pouquinho. Beleza, então significa que quando eu estou utilizando esse tipo de plugin no instrumento, eu estou mixando esse instrumento? Não, porque a mixagem é justamente a relação de um canal com outros canais, mixar, misturar. Então, basicamente, você só está retirando excessos, ressonâncias. Mas, se um plugin desse, por exemplo, deixa o baixo um pouquinho mais magro para deixar mais equilibrado, isso não implica dizer que ele vai ficar assim até o final da mixagem. Você, com a soma com os outros instrumentos, pode sentir falta de grave e depois abrir um equalizador para colocar esse grave que esse supressor dinâmico de ressonância tirou. Então, novamente, você não vai estar mixando o instrumento, você vai estar controlando ele. E é por isso que esses plugins têm uma quantidade aqui que você pode aumentar ou diminuir, porque vai depender da sua mixagem, não é um ajuste único. Beleza, a segunda aplicação é quando você pode usar ele como um de-esser. Então vou fazer o seguinte, vou voltar para nossa voz aqui, tá bom? Vou abrir o Equator novamente e vou usar um padrãozinho, um preset que ele tem aqui, de-esser all. Pronto. Olha o que ele faz. Ele abaixa as frequências da sibilância, justamente como eu expliquei nesse plugin aqui, né? Quanto mais baixo, mais ele vai dar atenção e tirar. Então vamos dar uma olhada como é que fica a voz agora dessa forma. Esse medo, rapaz. Note que todos os S's ele está puxando. Esse medo, rapaz. O curioso é que esse tipo de configuração no Sooth, como eu já mostrei aqui, né, é justamente o contrário da curva. Então, se eu for para um preset aqui
Deesser. Note que é como justamente o contrário, ó. A curva da sibilância está lá em cima. Esse medo, rapaz. A terceira utilidade de um plugin desse é na master, você utilizar para masterizar. Então, eu estou aqui agora com um canal com uma música prontinha, vamos dar uma olhada. Ok, eu vou abrir aqui o Equator. Vou querer que ele aprenda. Ele já está agindo. Antes. Tem um pouco mais de grave. Ele fica mais equilibrado. Na Master, eu não gosto de ajustes extremos, então muito provavelmente eu colocaria ele para ele agir minimamente e baixaria um pouquinho só para ele dar uma leve equilibrada. Antes. Pode ser bastante saudável colocar um plugin desse, não no último da cadeia, porque da masterização, porque tem que ser um limiter, mas um pouquinho antes, para dar uma última controlada, você pode testar, ver se você gosta. Também aconselho, no caso da masterização, você diminuir a precisão, senão ele pode realmente estragar um trabalho minucioso de mixagem que você fez. Então deixa ele fazer ajustes mais amplos e não tão cirúrgicos assim. Então diminui essa precisão aí. Alguns supressores dinâmicos de ressonância têm uma função sidechain também. Então eles vão atuar no sinal do canal que ele está, mas baseado no sinal de um outro canal. Ideal para justamente desmascarar dois sinais que possam estar se mascarando, como bumbo e baixo, ou uma voz e um violão, ou um baixo e um violão, por exemplo. Tanto o Sooth quanto o Equator fazem isso, e eu vou mostrar aqui com o Equator, no caso do baixo e violão. Eu vou colocar o baixo em primeiro lugar e vou querer que o violão dê um espaçozinho para o baixo soar. Então eu vou dar um solo aqui no baixo e no violão. Beleza? E vou mandar uma cópia do canal do baixo para o canal de violão, certo? E vou colocar para ir do canal 1 e 2 para o canal 3 e 4, né? Que é um canal auxiliar. Até aí, beleza? Então aqui no nylon tá chegando outro sinal, que é o do baixo também. Aqui eu vou abrir um Equator, no caso mono. Vou colocar aqui na função sidechain e vou colocar para ele aprender, dessa vez com o canal do baixo, que está chegando via sidechain. Beleza? Note que essa curva aqui, ó, é o baixo. É toda vez que o baixo toca. Ele tá dando esse espaço no canal do violão. Eu vou exagerar para vocês verem como o violão morre, principalmente nas partes graves. Assim o violão embolou com o baixo. Antes, como o violão tem graves. E agora, o violão dá espaço para o baixo soar. E essas são 4 utilidades práticas para você utilizar o seu supressor dinâmico de ressonância. Vocês usam esses plugins? Vocês usam para uma outra função que eu não mostrei aqui? Deixa nos comentários que eu quero saber. Agradeço a todo mundo que aguentou esse vídeo até agora, agradeço aos queridos membros do canal que recebem todo esse conteúdo com um mês de antecedência. Quer saber como é que faz para virar membro? É só clicar nesse botãozão Seja Membro embaixo de qualquer vídeo meu. Quem não tá no meu Instagram tá marcando bobeira, meu amigo, porque lá tem conteúdo todo dia, inclusive respondendo as dúvidas de vocês. E quem gostou, curte, compartilha que toda semana tem vídeo novo aqui no canal Reaper Brasil, o seu canal sobre Reaper, mixagem e plugins.